Quarta-feira, 23 de agosto, 7 horas da manhã, está começando o Desperta ICL. Muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Estamos começando o programa. Este programa vai ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira, né? Eu ia falar de segunda a terça-feira. Isso aí quando a gente for se aposentar, né, o Pedro Falcão? Daí segunda a terça, imagina que coisa boa. Este programa vai lá de segunda a terça-feira só. E depois o resto a gente faz o que a gente quiser da vida, né? Isso não vai acontecer ainda porque a gente precisa trabalhar. E porque a gente gosta do que faz também, essa é a grande verdade. Sempre às 7 horas da manhã, ao vivo nos canais do ICL, também no canal do Eduardo Moreira e também no canal do Leandro Demore, e também em todas as redes sociais que vocês quiserem nos acompanhar. Estamos aí no Facebook, quer dizer, o Facebook eu não sei se está funcionando, né, Pedro Falcão? Tá rolando aí? Tá sim, nos 3 canais. Tá rolando, nos 3 canais. Canal do Eduardo Moreira, ICL Notícias e qual outro? 3 canais de Facebook, né? Porque esses dias tava dando pau o negócio aí, né? Essas redes sociais a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Aliás, eu estava vendo ontem, até não separei isso, falando nesse negócio, que o Canadá está sofrendo incêndios florestais enormes, né? A gente tem falado sobre isso, aliás, muito, né, aqui no Desperta. E as pessoas estão postando no Facebook para alertar pessoas em áreas onde está rolando os incêndios florestais para as pessoas poderem fugir e se abrigar. E o Facebook, vejam só como são as coisas, né? E o capitalismo, ele é maravilhoso, né? Olha como são as coisas. O Facebook, um pouquinho tempo atrás, meses atrás, passou uma lei no Canadá, que é uma lei parecida com o PL 2630, que a gente teve a discussão aqui no Brasil, a tal do PL das fake news. Eu já falei que esse nome é péssimo porque o PL sequer fala de fake news, né? Tem um artigo do PL que fala de fake news. É um PL para colocar regras, regular as redes sociais no Brasil. Muito bem, aí no Canadá passou o PL 2630 deles lá. E aí o Facebook falou o seguinte, então eu não vou mais deixar publicar aqui na rede social, no Facebook, notícia. Por quê? Porque o Facebook teria que compartilhar uma parte da sua receita com as empresas jornalísticas. Mas, gente, é uma parte assim, é tipo se você perder uma moeda de 1 centavo no chão, sabe? Essa era a parte que o Facebook ia ter que compartilhar. Mesmo, eu não estou exagerando. Eu sou uma pessoa levemente exagerada, às vezes, meus amigos falam, né? Mas eu não estou exagerando nessa, não. Era um compartilhamento de receita ínfimo, tá? E aí agora as pessoas estão tentando compartilhar notícia no Facebook sobre o incêndio florestal para alertar vizinhos e pessoas de outras cidades. E o Facebook não compartilha as notícias, porque não quer pagar para as empresas de jornalismo. Vejam que coisa curiosa, né? Então, para o Facebook, literalmente, que a humanidade pegue fogo, né? É isso que está acontecendo no Canadá nesse momento, né? Não temos que regular as redes sociais, né? É isso, então. A gente vai vendo como o Facebook trata esse tipo de coisa, né? Mas eu estava falando que estamos ao vivo no Facebook, pelo menos hoje, às vezes não funciona, então fiquem por aí. Se muitas vezes vocês olharem no Facebook e a gente não estiver por lá e for entre 7 e 8 da manhã, nós estamos ao vivo, tá bom? Não é porque o Facebook está ignorando a nossa existência que nós não existimos. Vai deixando seu like, vai compartilhando o programa também. Muito obrigado ao pessoal que nos acompanha pela TVT em São Paulo, Grande São Paulo, também pela Rádio Brasil Atual e pela TV Quirimurê na Bahia, aliás, saudades da Bahia. E Rádio Brasil Atual em São Paulo e Grande São Paulo também. Gente, eu avisei ontem aqui, vou avisar hoje rapidamente de novo e amanhã também. Amanhã, em Porto Alegre, atenção quem mora em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, ou quem estará pela cidade. Amanhã, às 19 horas, teremos uma sessão de pré-estreia do filme Ítaca, a luta de Julian Assange. Essa pré-estreia tem 2 coisas legais e uma mais ou menos. As 2 coisas legais. Primeiro é de grátis. De grátis, Pedro Falcão. Então o filme vai estrear no Brasil 31 de agosto, mas vai ter essa pré-estreia amanhã em Porto Alegre, na Sala Redenção, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, né? Quem é de Porto Alegre sabe onde fica a Sala Redenção, né? Perto do Parque da Redenção. Né? Então, primeiro, é de graça. Então, se você quiser ver o filme de graça, eu já assisti ao filme, o filme é muito legal. É um documentário que conta a história do John Shipton, que é o pai do Assange, quando o John decide entrar publicamente, né, na defesa do Assange. Então, ele vai
para a Inglaterra, que é onde o Assange está preso neste exato momento, e os documentaristas acompanham ele ao longo de meses, né? O filme é incrível, é muito tocante. O pai do Assange é uma figura sui generis, quem assistiu o filme vai ver isso. Tem a relação familiar dele com o Assange, eles ficaram próximos até mais ou menos os 3 anos de idade. Depois o John Shipton só foi ver o filho de novo depois que o Assange já tinha 20 e poucos anos. Então eles ficaram afastados. Então tem toda essa coisa do reencontro e tal. É muito bonito o filme, demais. E aí a outra coisa muito legal. O pai do Assange, o John Shipton, estará na sessão debate. A coisa mais ou menos legal é que quem vai mediar o debate sou eu. Agora sem sacanagem. Então, quinta-feira, 19 horas, na Sala Redenção, em Porto Alegre, lá na URGS, de graça, limitado, claro, o acesso das pessoas à capacidade da sala. Então, tenta chegar num horário mais ou menos, né? Tranquilo, o filme começa às 7. Depois do filme, eu conversarei com o pai do Julian Assange, o senhor John Shipton, tá bom? Informação importante. A Helga disse que a Elo Vilela entrevistou o John. Que legal. Acho que vai ter hoje no N1, hein? Vai ser hoje? Confirma com o pessoal se vai ser hoje. Uhum. Sensacional, não sabia disso. É hoje? Hoje. Então, que massa. Pô, não sabia disso, não sabia mesmo. Então, a Heloísa Vilela entrevistou o John Shipton. O John Shipton tá no Brasil para fazer o pré-lançamento do filme e, claro, falar sobre o Assange. Então, a Elo Vilela entrevistou o John. E terá a entrevista do John hoje no N1, logo depois do Desperta. Então você fique aí, não mexa no mouse, só respira, não fecha a janela, porque os programas do ICL da manhã todos estão sendo transmitidos neste mesmo link, tá bom? Então terminou o Desperta, começa o ICL Notícias primeira edição e vai ter entrevista do pai do Julian Assange, o senhor Shipton, com a Heloísa Vilela. Maravilhoso, incrível, né? A revista Fórum publicou, aliás, sobre isso, né? O governo brasileiro prometeu oferecer asilo a Julian Assange, disse o John Shipton, publicado lá na Fórum. No Brasil, para o lançamento do documentário Itaca, a luta de Assange, de Ben Lawrence, que estreia nos cinemas no próximo 31 de agosto, o pai de Julian Assange, o aposentado australiano John Shipton, curioso, aposentado, né? De 76 anos, disse que o governo brasileiro irá negociar com o Reino Unido uma oferta de asilo para o ativista. Preso desde 2019 em Londres. Ele foi preso em 2019, mas na verdade ele ficou 7 anos preso dentro da Embaixada do Equador, né? O Assange está nessa aí há muito tempo já, né? A promessa teria sido feita a ele por Nilmário Miranda, assessor especial do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Se a promessa se concretizar, o governo Lula estará atendendo assim ao pedido feito por 3.200 cientistas, jornalistas, professores, sindicalistas e lideranças da sociedade civil em carta que foi entregue ao presidente pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, foi entregue pelo Renato Janine Ribeiro, né? Nela, personalidades solicitavam a Lula seu apoio e providências legais e diplomáticas no sentido do Brasil conceder de forma mais ágil possível o asilo ao Assange, né? O Assange está preso, os Estados Unidos querem que o Assange seja levado para os Estados Unidos para responder pelo crime do vazamento, né, das informações secretas dos Estados Unidos. Basicamente, isso é a primeira vez na história dos Estados Unidos que um jornalista e editor está sendo acusado por esse crime. Primeira vez na história. O Assange revelou crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos, no Iraque e no Afeganistão principalmente. Depois a Wikileaks revelou vários outros documentos secretos e, claro, quem está sendo perseguido no final das contas é ele, né? Ô, Pedrinho, faz um favor para mim. Pega a minha xícara de café que eu deixei ali na outra sala, que eu acabei esquecendo hoje, por gentileza. Claro. Eu sei que você vai ter que sair daí, não vai cair o programa, tá tudo certo. Enquanto o Pedro vai lá, a gente segura o programa. Vai, segura o programa aí. Segura o programa aí, você que tá no chat, por favor, senão o programa vai cair. Valeu, Pedrinho. Isso aí. Que bela xícara sua, hein? Que bela xícara de café, né? Aliás, a gente tem que sortear essa xícara aqui. Vocês querem a xícara do Desperta? Não dá pra ver, né? Dá pra ver? Fica muito escuro, né? Escuro. Aqui dá? Aqui, ó. Pra ver. Aí, legal. Legal. Vamos sortear a xícara do Desperta, mas vazia, né? Porque se a gente mandar com café, o café vai chegar derramado, né?
Primeiro né? tem que puxar pra mim, mano. Tem que falar pra mim, mano. Eu espalho a notícia. Eu coloco o adesivo do Desperta, tô colocando lá no meu trabalho. Colocou o adesivo lá? Coloco lá no meu quarto, coloco em outros lugares. Oh, funcionário exemplar. Entendeu? Isso é coisa de Zé Firminha, Pedro Falcão. Não. Zé Firminha. Não, pô. Eu tenho adesivo também, não posso falar nada. Mas o programa é meu, né? Se eu não tiver adesivo, quem é que vai ter, né? Então, muito bem, gente. Ó, quinta-feira, então, quem estiver em Porto Alegre, apareça pra gente bater esse papo. A gente vai abrir também pra conversa, né? Quem estiver lá na plateia. Pra poder fazer perguntas pro senhor John Shipton. Legal. Carla Zambelli pode perder o mandato, ficar inelegível, ser presa se condenada no STF. Nossa, que loucura. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, pode ser condenada até 6 anos de prisão em regime semiaberto e perder o mandato se for considerada culpada em ação que trata da perseguição armada contra um homem em São Paulo em outubro do ano passado. Vamos sempre falar aqui, um homem negro. Por que é importante falar? Tem gente que, até na esquerda, tem pessoas que não gostam, né? Ai, mas por quê? Qual a relevância de falar que é um homem negro? Gente, isso aconteceu nos Jardins em São Paulo. Vocês acham que aquela mesma abordagem, se fosse feita na Carla Zambelli, por uma senhora distinta, branquíssima, né, num taillé, ou por um cidadão com cara de Faria Limer, né, com um terno Armani de 15 mil reais, vocês acham que ela sairia correndo atrás dele com uma pistola na mão, como se estivesse correndo atrás de um bandido? Eu duvido. A gente está falando do futuro em relação ao passado que não aconteceu, então estamos especulando, tá? Eu e muita gente que gosta de ressaltar que ela correu atrás de um homem negro, duvidamos que ela teria feito o mesmo se aquela mesma abordagem tivesse sendo feita por uma senhora distinta, né? Lá com o seu cabelo loiríssimo, né? Com a sua cutis, né? Branquíssima, ou por um cidadão Faria Limer com o seu terníssimo, né? Com o seu cabelíssimo. Duvido. Ela fez aquilo que fez também porque, claro, aquela cena, dentro da realidade racista que nós vivemos no Brasil, aquela cena, entre muitas aspas, né, faz sentido, né? A deputada, né, com a sua pistola na mão, correndo atrás de um homem negro nos Jardins, né? Todo mundo que assistisse aquela cena, que estava ali nos Jardins, a imensa maioria das pessoas, inclusive dos moradores dos Jardins, iam pensar, mais um dia normal, né? Temos aí uma policial correndo atrás de um bandido, né? Essa é a real sobre aquela cena, tá, gente? Tem gente que não concorda, tudo bem, a gente tá aqui também para discordar. A minha opinião é essa. A caracterização de grave ameaça decorrente do uso de arma de fogo impede que eventual pena de prisão seja convertida em alternativa como prestação de serviço. Então a gente não vai ver a Carla Zambelli pintando meio fio, nem capinando cemitério, né? Lá na minha cidade, quando a pessoa tinha a pena alternativa, a pessoa ia capinar o cemitério. Aliás, o cemitério da minha cidade é super bem cuidado lá. Zambelli é acusada de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma em denúncia movida pela PGR. A acusação se refere ao episódio em que a deputada perseguiu com uma arma 9mm um homem negro em São Paulo na véspera do segundo turno das eleições do ano passado. Veremos o que acontece com Carlinha, né? Carlinha tanto procurou, né? É a musiquinha do Pato Pateta, né? O Reinaldo Azevedo costuma botar essa musiquinha só pro Moro, mas não é só pro Moro não, né? O Pato Pateta tantas fez que foi pra panela, né, o Pedro Falcão? Não dá uma hora vai pra panela, cara. Se você fica pedindo muito pra ir pra panela, uma hora vai. Não tem jeito. Tá bom, já tá insistindo, tá bom, Carlita. Vamos lá, vamos pra cadeia, né? O pessoal abusou, né? Olha, o Congresso aprovou ontem o novo arcabouço fiscal e pôs fim ao teto de gastos. Neste programa não dará tempo da gente falar sobre arcabouço fiscal. É um assunto complexo, eu não domino ele, obviamente que não, né? Não vou aqui mentir para vocês. Eu não falei com o Edu ontem, até devia ter falado. Se o pessoal da produção souber, para ver se o Edu vai falar sobre isso depois. Tomara que fale, né? De todo modo, arcabouço aprovado, é uma vitória política em boa medida do governo, porque é um projeto do governo, né? Então, por mais que muita gente discorde do arcabouço, né, vai falar, não é uma vitória porque o arcabouço é ruim. Não, politicamente, nós que estávamos falando aqui nos últimos meses, né,
da dificuldade do governo de aprovar coisas, da guerra com o Centrão, da falta de articulação política, né? Depois esse assunto naufragou e não se falou mais. Por quê? Porque, na verdade, no último mês e meio aí, o governo está tendo várias vitórias nessa área política. Podemos colocar em dúvida a maneira como está sendo feita. Entre elas, encontros fora da agenda do Lula com Arthur Lira. Péssimo, péssimo, né? Até porque o Lula criticava isso em relação ao Bolsonaro diretamente. Não é que falava pelo canto, assim, não, falava diretamente. O presidente não pode se encontrar às escondidas com o presidente da Câmara, blá, 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 blá. Hoje está fazendo exatamente a mesma coisa. No entanto, para a articulação política, a coisa está funcionando. O arcabouço foi aprovado. Não tenham dúvidas de que isso parte também dessas conversas, né? Péssimo, conversa fora da agenda, na minha opinião, para cargos eletivos, não deveria existir. Não existe conversa fora da agenda de alguém que foi eleito pelo voto do povo. Nós precisamos saber cada passo que a pessoa dá. Não existe isso. Ponto final, né? Ah, mas eu não acho que não é bom, então não concorra. Simples. Alguém obrigou as pessoas a concorrer para algum cargo? Não, né? Então, se você concorre, tem certas regras. Então, assim, é igual fazer concurso público. Ah, eu não gosto que meu salário está publicado na internet. Bom, então, fazer o quê? A regra é essa, né? Você perde algumas blindagens de privacidade quando você se expõe publicamente. Então não é bom que o Lula esteja se encontrando secretamente com o Lira, como já aconteceu várias vezes. Mas a articulação está funcionando. Veja que faz aí 1 mês e meio, 2 meses que a gente não fala mais em o governo estar desarticulado, né? Acabou essa conversa. Tá aí o resultado. Tem gente que não gosta do arcabouço fiscal. Isso é outro assunto. O fato é que isso é uma vitória do governo na Câmara, tá? Eles disseram aqui que não sabemos se o Edu vai falar sobre arcabouço hoje. Não sabemos, tá bom. Então vamos assistir o programa, né? Tomara que o Edu fale. Aí tem 2 coisas que ficaram ligadas ao arcabouço que eu acho que são legais a gente colocar aqui. E depois vocês, como dizia a minha nona, né, a minha avó, vocês tirem saber. Vai tirar saber, né? Vai tirar saber o quê? Vai ler, vai se informar, vai se aprofundar, né? O Ministério da Fazenda fez mudanças em taxação de offshore durante a tramitação na Câmara após pressões do mercado. Isso aqui é uma notícia ruim, né? O que é que basicamente aconteceu? Nas negociações para passar o arcabouço fiscal, o governo teve que fazer algumas alterações do projeto original, projeto que foi mandado pelo Haddad para a Câmara e depois agora vai para o Senado, né? O Estadão apurou que dos pleitos dos investidores foi a redução do sarrafo do enquadramento da tributação de offshore. Offshore é aquela empresa que fica fora do Brasil, né? Então, você brasileiro tem uma empresa lá nas Ilhas Cayman, né? Isso é uma offshore. E você faz circular dinheiro lá. Essas empresas, elas não são taxadas no Brasil ou são muito pouco taxadas. O texto original da norma, que foi mandado pelo Haddad, previa que para entrar na nova tributação bastava as empresas controladas por investidores brasileiros aqui no Brasil terem mais do que 20% da renda advinda de atividades financeiras, como recebimento de royalties ou de dividendos. Agora, para serem enquadradas, elas terão pelo menos 40% em renda passiva. Então, subiu a barra, é menos gente que movimenta dinheiro de offshore que vai pagar imposto. Essa é a verdade, tá? Então, isso é uma notícia ruim, né? E tem uma coisa que muita gente sinalizou, e isso passou e não teve jeito, né? Se não descumprir a meta, o que acontece, né? Porque depois do impeachment da Dilma, ficou todo mundo com as barbas de molho, né? Porque a Dilma perdeu o mandato, foi empichada, né? Por causa de regras fiscais. Nunca nos esqueçamos disso, né? O impeachment da Dilma aconteceu em cima de regras que têm diretamente a ver com a discussão do arcabouço fiscal. Então o governo também tinha um receio de fazer uma regra ali que eventualmente a punição poderia desembocar, por exemplo, no impeachment. Essa era a grande questão. Isso, a princípio, não está colocado, porque nas punições do arcabouço fiscal não tem nada que preveja nem próximo disso. Mas vou chamar a atenção rapidamente de algumas coisas. E aí depois vocês pensem por aí. Caso as metas fiscais não sejam cumpridas pelo governo, as sanções funcionarão da seguinte maneira.
no primeiro ano que o governo descumprir as metas fiscais do arcabouço, caso aconteça, o governo fica proibido de criar cargos que impliquem aumento de despesas, alteração de estrutura de carreira, criação de auxílios, criação de despesas obrigatórias, concessão de benefícios tributários. Algumas coisas aqui, ok, né? Concessão de benefício tributário, depende do setor também, né? Enfim. Alteração de estrutura de carreira vai bater diretamente nos funcionários públicos. Criação de auxílio. Se o Brasil passar por uma emergência, vai ter que comer na mão do Arthur Lira para criar auxílio. Por exemplo, num caso de pandemia, o governo por si não pode fazer nada em relação a criar novos auxílios. Por exemplo, vai ter que ir para a Câmara, ir para o Senado e tentar fazer passar uma nova lei ou uma alteração nessa lei aqui, para criar auxílios, no caso de uma emergência, por exemplo. Isso é relevante, isso é importante. E o governo abriu mão disso, o governo não tem controle mais sobre isso. Ao menos não tem mais o controle total. No segundo ano de descumprimento, o governo também fica proibido de, não cumpriu a meta. Segundo ano, o que é que não pode fazer? Reajustar despesas com servidores, admitir ou contratar novos servidores ou realizar concurso público, exceto para a reposição de vacância. Estourou de novo em quem? Nos servidores públicos. Isso é muito ruim. Não só para os servidores públicos, claro que não, mas também para a população, porque os servidores públicos trabalham para a população, em benefício da população. Então, por exemplo, no segundo ano que não cumprir a meta, se tiver faltando gente, ou se tiver uma avaliação de que precisa contratar mais gente para atender no INSS, não vai poder contratar. Não vai poder aumentar despesas com os servidores, né? Ou seja, eventualmente não vai poder dar aumentos. Então, estoura na população, diretamente. Tá bom? É isso. Ó, gente, ontem áudios importantes do senhor Walter Delgatti foram publicados lá pelo portal Metrópole. O portal Metrópole publicou 3 áudios do Delgatti. São áudios que ele trocou, o popular áudio de Zap, tá? São 3 áudios de Zap que o Delgatti trocou, segundo o Metrópolis, com conhecidos. O Metrópolis não dá mais detalhes em relação a isso, se são amigos, se são pessoas próximas, se são familiares, se são, enfim, né? Conhecidos. O Delgatti, durante toda essa vida aventurosa do Delgatti, claro que o Delgatti tem uma vida privada ali também, que troca áudio de Zap com pessoas como vocês fazem, como eu faço, como todo mundo faz. Muito bem. 3 áudios foram divulgados ontem pelo Delgatti. A gente vai tocar os 3 aqui, vamos tocar um, vamos comentar. Vamos tocar outro, vamos comentar, e vamos tocar outro e vamos comentar. Eu vou descrever um pouco os áudios, porque o pessoal que nos acompanha pela Rádio Brasil Atual, a qualidade do áudio não é muito boa, talvez vocês não entendam o que o Delgatti falou. Então, na medida do possível, eu vou descrevendo os áudios aqui e a gente vai ouvindo, mas basicamente são áudios que reforçam algumas coisas em relação à personalidade do Delgatti, as suas motivações para ele ter ido trabalhar com o Bolsonaro e também a história de que ele foi contratado para fazer alguma sujeira para a equipe do Bolsonaro, tá bom? Vamos lá então para o primeiro áudio. Eu nunca quis me falar um oi. O Bolsonaro, ele tá fazendo questão que eu vá lá. Aí teve uma equipe dele que falou, não, é bom ele não vir aqui, porque pode queimar. Ele falou que manda que sou eu e ele vai em mim. Ou seja, olha a diferença do Lula e do Bolsonaro. Por que eu vou ficar fazendo atrás de Lula? Eu nunca gostei de esquerda, eu sempre gostei de arma. Você acha que o presidente da República estaria correndo esse risco de me receber lá? Se não fosse algo que ajudasse muito ele? Sobre o Bolsonaro e sobre o Lula, né? Ele fala o seguinte, o Lula nunca me recebeu, nunca me deu um oi, né? Nunca falou comigo e agora o Bolsonaro tá me recebendo lá, né? Você acha que ele correria o risco de me receber lá se não fosse uma coisa que beneficiasse ele? Ele quer falar comigo, aquela coisa toda. Então mostra o Delgatti falando com um conhecido, falando o seguinte, o Lula nunca deu bola pra mim, o PT nunca deu bola para mim, o Delgatti nunca escondeu essa mágoa do Lula, do PT, e uma mágoa também, inclusive, em relação aos jornalistas que fizeram a Vaza Jato, em relação ao Intercept, né, em relação ao Glenn, em relação a mim, nunca escondeu isso, já nos nominou, inclusive, numa entrevista que deu, né, porque achava
que depois da Vaza Jato, o Lula e o Demore e o Glenn, sei lá mais quem, teriam que dar um emprego para ele já falou sobre isso, né? Ele queria um emprego, ele queria, enfim, né? Isso não aconteceu, porque isso não faz sentido, né? Se o Walter pensou isso em algum momento, isso não faz sentido. O Walter foi uma fonte importantíssima para um caso super relevante, jornalístico, que teve impactos, estamos falando de Vaza Jato hoje, né? Meados de 2023, 4 anos depois, né? Então teve impactos, obviamente, gigantescos, né? E agora, a relação de jornalista com fonte, ou a relação, que tipo de relação ele esperaria, né? Eu sempre falo isso, jornalista e fonte tem uma relação importantíssima, o jornalismo não funciona sem fonte, agora, fonte não é parça, não é amigo, não é colega de trabalho, não é, né? Assim, tem uma fronteira que não pode ser cruzada. Não faz sentido, essa expectativa do Walter é uma expectativa sem sentido, no fim das contas, né? O que ele esperava, né, que alguém desse um emprego para ele, porque ele foi uma fonte importante de um caso importante de jornalismo, não é? Imagina se as coisas, imagine o contrário, imaginem se as coisas funcionassem assim. Imagine se a Folha de São Paulo fosse dar emprego ou dar dinheiro para todas as fontes que mandam matérias para os jornalistas, que mandam dicas, que mandam... Matérias não, né? Mandam dicas, mandam informações, né? A reportagem quem faz de fato é o jornalista, né? Vocês acham que faria sentido isso? Ah, mas a pessoa foi uma fonte importante lá do caso das Americanas, então vamos lá dar um emprego para ela. Ah, foi uma fonte importante do caso da PetroSix, que nós demos aqui no ICL, né? Publicamos a reportagem sobre a PetroSix, a empresa da Petrobras lá. Ah, então vamos fazer o quê? Vamos falar, vamos dar um emprego para a pessoa que mandou a dica para o Leandro que deu a matéria. Isso não faz sentido, isso seria um absurdo, antiético e ilegal, inclusive, né? Isso colocaria a credibilidade dos jornalistas no chinelo. Imagina, você tá compensando pessoas que te mandam informações. Não é assim que as coisas funcionam, né? E aí ele se aproxima do Bolsonaro muito por isso, né? Então, vamos lá, pro segundo áudio então, bora lá. Eles vão pegar agora uma urna, eles mesmos vão fazer isso, eles vão configurar o código-fonte para dar o resultado que eles querem, a equipe TI, e eu vou apresentar isso. Tipo assim, eles apresentando ninguém conhece, eu vou apresentar, falar assim, olha gente, isso daqui é saudável, porque ó, eu alterei aqui. E ao mesmo tempo eu vou falar, a única solução é o TSE autorizando essa fiscalização, porque eles pediram hoje e não autorizou. Muito bem, esse aí é um áudio do Delgatti confirmando aquilo que ele já tinha falado anteriormente, o que o advogado dele tinha falado e que ele reconfirmou na CPI, que eles iam apresentar uma urna eletrônica para o Delgatti e ele faria parte de uma apresentação grotesca que seria feita em público a princípio, né? Numa dessas manifestações de bolsonaristas, onde o Delgatti ia digitar o 22, que era o número do Bolsonaro, e num telão ia aparecer o 13, para mostrar que a urna era fraudada, né? Essa urna, claro, não teria o código original do TSE, seria um código colocado ali por alguém. Tem uma divergência nessa declaração, tá? Por quê? O Delgatti na CPI falou que ele, Delgatti, ia criar um código novo, um código manipulado a partir do código do TSE. Nessa conversa com esse amigo, com esse conhecido, ele fala que ele receberia essa urna com o código já inserido na urna, tá bom? Então tem essa divergência, é importante apontar. Vamos lá então para o terceiro e último áudio obtido pelo portal Metrópolis. Eles estenderam a mão pra mim. A Carla me tratou hoje como se fosse um filho, uma coisa que nunca aconteceu na minha vida. A ponta da mãe dela me serviu leite com Nescau na mesa e acompanhando, comendo, mano. Eu fiquei lá tratando o filho dela, no joguinho. Nossa. Bom, isso parece uma coisa fútil, mas não é, tá? Nesse caso todo não é. O Delgatti falando que foi recebido pela Carla Zambelli e que a mãe da Carla Zambelli recebeu ele como ninguém nunca na vida tinha recebido e deu para ele um copo de leite com Nescau. Parece uma bobagem, mas não é. Isso é muito da personalidade do Delgatti pelo que nós temos visto em entrevistas e aparições públicas dele nos últimos anos, né? Ele de fato é uma pessoa que tem uma questão psicológica, familiar, né? Ele já falou sobre isso, inclusive, não estou cometendo aqui nenhuma inconfidência, foi o que o próprio Walter falou. Então, realmente é um cara que tem uma carência de atenção, né? Isso se manifesta em vários momentos
inclusive se manifestem a gente pode imaginar por que é que o Walter Delgatti tomou várias atitudes que ele tomou, né? Eventualmente para ter essa atenção pública, essa atenção da mídia, né? Estar nos holofotes, isso faz muito sentido. Eu não estou dizendo que isso é positivo para ele, eu acho que até que não é, tá? Se eu pudesse dar um conselho para o Delgatti, né? Eu acho que não é positivo para ele, acho que isso em algum momento ele entrou num ciclo vicioso em relação a isso. Né? E essa exposição, mesmo que negativa, que no fim das contas cause problemas para ele, acaba levando ele de volta para a cadeia, foi condenado ontem a 20 anos de prisão, falei aqui, acho um absurdo essa dosimetria de pena, absurda mesmo, não adianta explicar que foi isso, organização criminosa, lavagem de dinheiro, tudo bem, 20 anos, isso é pena de assassinato no Brasil, me desculpe, é completamente absurdo, né? Quais foram as grandes vítimas do Delgatti no crime que ele cometeu em relação aos áudios da Lava Jato? Me digam, quem de fato ele prejudicou? Porque a gente tem que analisar isso também quando um crime é cometido, né? Por isso que existem crimes de menor potencial ofensivo e maior potencial ofensivo. Quem foi prejudicado com os crimes que o Delgatti cometeu ao obter as conversas da Lava Jato? Absolutamente ninguém que não tenha feito coisa errada. Ninguém. Qual foi o prejuízo para a sociedade brasileira? Nenhum, pelo contrário. Pelo contrário, né? Então, assim, não teve ninguém ferido, não teve ninguém que foi da Lava Jato, né? Que foi roubado, ele não roubou dinheiro dessas pessoas, não prejudicou elas financeiramente, né? Absolutamente nada. As pessoas estavam fazendo um monte de coisa errada, né? Eu não gosto de comparar as coisas. Eu acho que o Delgatti não é igual ao Assange, que não é igual ao Snowden, cada um com as suas particularidades. Agora, nesse em particular, sobre os efeitos, é o mesmo que está acontecendo com o Assange. Quem é que foi prejudicado pelas revelações do Assange? Absolutamente ninguém, a não ser os mentirosos da CIA e do governo americano que estavam escondendo informação. Quem é que está sendo culpabilizado? O Assange. Só queria dizer que a pena do goleiro Bruno, do Flamengo, foi de 22 anos. Isso a gente falou ontem do cara que matou Daniela Pérez também, né? 19 anos. Então, para comparar, de novo, juridicamente, alguém vai dizer que a pena do Delgatti tá ok, tá legal. Não, porque a dosimetria, porque lavagem de dinheiro, tá... Gente, isso só mostra como o sistema é um sistema quebrado. Tá? Só mostra como o sistema é um sistema quebrado. Não adianta gastar tempo com isso. Se a pena do goleiro Bruno foi de 22 anos, se a pena do Guilherme de Pádua, aquele que matou Daniela Pérez, foi de 19 anos, a pena do Delgatti não pode ser de 20. De novo, quem é que foi prejudicado pelo que o Delgatti fez em relação às conversas da Lava Jato? Perguntem-se aí e digam a resposta. E digam se é equivalente a você tirar a vida de alguém. Não, porque crime continuado, porque formação de quadrilha. De novo, isso só mostra que o sistema é um sistema quebrado. Né? Muito bem. Voltou a circular ontem na internet, rola tanta coisa nesse mundo que a gente esquece das coisas, né? Eu mesmo não lembrava dessa entrevista. Voltou a circular ontem na internet um trecho que a ex-esposa do Valdemar da Costa Neto, lembram que a gente deu até esse vídeo aqui? A ex-esposa do Valdemar da Costa Neto, ela mora nos Estados Unidos hoje. E ela aparentemente dirige Uber. Eu não sei exatamente, mas ela estava dirigindo um carro aquele dia e alguém falou na época que ela estava dirigindo Uber. E ela gravou um vídeo do carro, a gente mostrou esse vídeo aqui, mostrando Valdemar, eu sei o que você fez no verão passado, porque você fez isso, porque você fez aquilo, abre o teu olho, Valdemar. Lembram desse vídeo? Pois é. A revista Fórum, ela fez uma entrevista, perdão, não foi a revista Fórum, uma entrevista da Maria Cristina Mendes Caldeira, que foi dada à TV Democracia, em dezembro de 2022, ressurgiu nas redes sociais após a revelação do envolvimento de Frederic Wassef no esquema de venda e compra dos relógios lá do Bolsonaro. Aí, quando veio o Wassef descobriu-se que foi lá para os Estados Unidos recomprar o relógio, para devolver o relógio, aquela coisa toda. O Wassef de novo, né? O acéfalo, né? O acéfalo de novo, que de acéfalo não tem nada esse cara, tá? A gente folcloriza os caras, mas assim...
Bobo somos eu e você, tá? Essa gente aí não é boba, não. Aí voltou à tona esse trecho de entrevista, onde a ex-esposa do Valdemar da Costa Neto, que revela, né, várias coisas em relação ao presidente do PL, afirmou que existe uma investigação nos Estados Unidos que aponta um esquema de sonegação de propriedades da família Bolsonaro. Ela não traz provas, atenção, ela não traz provas nesse vídeo, tá bom? Mas ela traz alguns detalhes que ela pode ter inventado. Pode ter inventado, agora ela está testemunhando isso, traz alguns detalhes, são detalhes relevantes, né? Não é uma denúncia assim, qualquer coisa. Não, ela traz detalhes sobre o que acontece e por que é que a gente vai colocar isso no ar neste exato momento. Porque isso tem lógica, né? Tem nexo dentro da estrutura da família Bolsonaro, que passou a vida toda negociando uma porrada de imóveis. Desde 1990, o presidente, os irmãos e os filhos negociaram 107 imóveis, dos quais ao menos 51 foram adquiridos totalmente ou parcialmente com dinheiro vivo, denunciou o Thiago Erdi e a Juliana Dalpiva em agosto de 2022. Então, a denúncia que faz nesse vídeo a Maria Cristina Mendes Caldeira, ex-esposa do Valdemar da Costa Neto, não está descolada da realidade da família Bolsonaro. Então vamos lá ouvir o que ela fala, é um vídeo de 2 minutos, presta atenção. Existe uma investigação também, mas essa não tem o Valdemar, tem os Bolsonaros, sobre imóveis aqui em Miami sonegados, que não foram declarados na justiça. Miami, Nova York e Aspen. Todos os imóveis. Em 2017 começou uma operação na época da Lava Jato, de pesquisa de quem tinha imóvel aqui e que não declarou. E essa pesquisa no Brasil foi enterrada e aqui seguiu. Imóveis de brasileiros não declarados. E essa investigação foi enterrada. Então, são 3.290 em Miami, na Flórida, 1.270 em Nova York e 300 e poucos em Aspen. São imóveis de um monte de gente que não declara no Brasil o imóvel, ou seja, é sonegado, entendeu? E essa operação, ela não andou no Brasil, foi enterrada, mas aqui ela andou. É isso. Dentro dessa operação, estão 30 e poucos imóveis que é da família Bolsonaro via 2 laranjas. Os laranjas são a família do Assef, que é a Cristina Bonner e as filhas, e um corretor de imóveis que tem aqui em Miami, que opera para o Bolsonaro. Lavagem de dinheiro de um prédio aqui. E vocês conseguiram comprovação da existência e do regime de propriedade, ou enfim, do usufruto desses imóveis? Sim, na realidade, em geral, alguns deles entram em tipo... Você sabe o que é Chinese Box? Que a gente chama aqui de Chinese Box, é assim. A LLC do Panamá é dona da LLC de Bahamas, que é dona da LLC. Então, assim, alguns dos imóveis... Então, assim, mas os americanos já sabem de quem é, como é, de onde é, para onde é, entendeu? Muito bem. Muito rapidamente para a gente entender, então, o que ela está falando. Ela está falando o seguinte, teve uma investigação, segundo ela, na época da Lava Jato, que buscou identificar imóveis de brasileiros nos Estados Unidos, imóveis esses que não eram declarados oficialmente no Brasil, tá? Ponto 1. Ponto 2, essa investigação, segundo a ex-esposa do Valdemar da Costa Neto, foi enterrada no Brasil pela Lava Jato, tá bom? Curioso, né? Aliás, já que o CNJ e o Conselho do Ministério Público estão fazendo lá uma investigação dentro da 13ª Vara, poderia investigar isso aí, hein? Tá a dica aí, hein? Investigar imóveis que eventualmente poderiam ser da família Bolsonaro nos Estados Unidos que não foram declarados. A princípio, temos essa notícia de que a Lava Jato já tinha informações sobre isso e decidiu não tocar isso avante. Tá bom? Fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Outra coisa que ela está falando. Eventualmente, esses imóveis que os Bolsonaro eventualmente têm nos Estados Unidos estão no nome de laranjas. Entre eles...
Frederic Vassef e família. Essa é a denúncia dela. Como isso funcionaria? Isso é um caso clássico, né? Quem acompanha aí notícias sobre corrupção no mundo todo, ela fala caixas chinesas, né? Chinese box. Porque é basicamente, eu prefiro explicar de um jeito melhor, que são aquelas bonequinhas russas, sabe? Babushka é o nome, né? Né, Pedro? Aquela bonequinha russa que tem uma bonequinha dentro da outra, sabe? Então o que você faz? Você tem a boneca de fora aqui, que é o apartamento, tá? Um apartamento em Miami, por exemplo. No nome de quem está esse apartamento? Aí você tira a boneca e tem uma outra boneca dentro. Ah, tá no nome da empresa blá 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 que fica registrada em Delaware, nos Estados Unidos. Tá, e de quem que é essa empresa? Aí você tira, tem outra boneca dentro. Ah, essa empresa é da empresa blá 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 que fica registrada nas Ilhas Cayman. Ah, mas de quem que é essa empresa? Ah, essa empresa está no nome de um advogado que é o representante legal dessa empresa, mas na verdade esse advogado mora nas Bahamas. Aí você tira uma bonequinha e coloca outra bonequinha. Então você vai colocando uma boneca dentro da outra, de modo que o verdadeiro dono daquele imóvel seja a última bonequinha que está lá dentro. Para você chegar até aí, muitas vezes é quase impossível, porque vários desses países têm regras que blindam o acesso à informação. Então você vai lá para as Ilhas Cayman e fala, eu quero saber de quem é essa empresa aqui. Ah, essa empresa nós não revelamos o dono, porque ela tem um representante legal que fica aqui nas Bahamas. Quem é? É um advogado tal. Aí você vai ver, o advogado é representante legal de 15 mil empresas, mas ele não é o dono, ele é o representante legal. Aí você precisa de uma ordem internacional da justiça, aí você consegue o acesso. Aí você fala, finalmente vamos descobrir de quem é o apartamento, porque esse apartamento estava registrado no nome dessa empresa nas Bahamas. Aí você vai ver a empresa, de quem é a empresa? Ah, a empresa é de uma outra empresa. Putz, e onde é que fica essa outra empresa? Fica em Curaçao. Aí você vai lá para Curaçao e começa de novo. Aí você vai lá e fala, descobrimos de quem que é essa empresa. Essa empresa é de uma outra empresa. Onde está registrada? Está registrada em Malta. Aí a empresa de Malta é de uma empresa que está registrada em Liechtenstein. Então você não chega nunca. Aí a outra está registrada em Singapura. Todos esses lugares que eu estou falando são paraísos fiscais em alguma medida, tá, gente? Malta, Curaçao, Liechtenstein, Singapura, Delaware nos Estados Unidos, né? Bahamas, Ilhas Cayman, assim, o próprio Uruguai aqui do lado tem várias regras diferentes, assim, fiscais e tal, né? Que você consegue de algum modo, então você monta uma empresa no Uruguai, daí depois a empresa do Uruguai, quem é dono da empresa do Uruguai, na verdade, é uma empresa que fica nas Ilhas Cayman e vai indo e você não chega nunca. Então tá falado, fica a dica, né? Se a Lava Jato investigou isso em algum momento, isso aí deve ter registro, possivelmente, ou não sabemos. Então quem está fazendo aquela inspeção na 13ª vara, a vara do juiz Sérgio Moro, pode olhar para isso aí também. Quem está fazendo aquela inspeção na procuradoria, lá do MPF, pode olhar para isso aí também. Vai que tropeça com o nome do Vassef lá. E vai que isso tem relação com imóveis nos Estados Unidos. E vai que esse chegue nessa história, tá bom? Não é inverossímil. A família Bolsonaro negociou desde os anos 90 107 imóveis. 51 pagos em cash. E isso não é a minha opinião nem a de ninguém, isso são os registros imobiliários que foram conseguidos em cartórios pelos repórteres Thiago Erdi e Juliana Dalpiva em agosto do ano passado. Muito bem, a Natuza Neri lá no G1 publicou ontem que a Polícia Federal vai intimar, né, já intimou na verdade, Bolsonaro, Michele, Vassef, Mauro Cid e o pai do Mauro Cid, também o Fábio Weingarten e o Osmar Crivellati e o Marcelo Câmara. Toda essa galera aqui tem a ver com o caso das joias. Eles darão depoimentos todos ao mesmo tempo na Polícia Federal. A Polícia Federal faz isso nesses casos, obviamente, para pegar... Claro que já passou um tempinho para as pessoas terem conversado, né? Vamos dizer isso também, né? Porque não dá para deixar de dizer. O Bolsonaro, que já falou com a Michele, que já falou com o Vassef, que já falou com o Cid, que já falou com o pai, que já falou com todo mundo. Então, tudo bem, já passou um tempinho que essas pessoas já estão afiadas, digamos assim, né? Já chega lá todo mundo sabendo o que vai falar, não se descarta. Mas é importante porque você vai ouvir todo mundo ao mesmo tempo
para eventualmente pegar inconsistências dos depoimentos, né? Então serão ouvidos Jair Bolsonaro, Michele Vassef, o Mauro Cid, o pai do Mauro Cid, o Fábio Weingarten, que é o atual advogado do Bolsonaro também, né? O Bolsonaro tem vários advogados que tá cheio de treta, né? Mas o Weingarten é um deles. O Osmar Crivellati e o Marcelo Câmara, que eram dois assistentes da ajudância de ordens do Bolsonaro e lá da presidência da República também. O Marcelo Câmara é o cara que foi apontado durante muito tempo como sendo o cara que controlava a tal da ABIN paralela do Bolsonaro. Lembra daquela reunião que o Sérgio Moro, quando saiu do governo, estourou aquela reunião ministerial que estava sigilosa, e aí saiu o vídeo depois e tal, que o Bolsonaro fala, eu vou mexer na cúpula da PF para proteger a minha família, porque não sei o quê, e fala que não pode confiar nas informações que são levantadas pelo general Heleno, porque o GSI é uma porcaria. E aí o Bolsonaro fala, eu posso confiar no meu sistema de informações. Nesse aí eu não posso confiar, mas posso confiar no meu. E aí aquilo, na época, foi investigado e chegou-se lá as informações de que o Bolsonaro tinha, que se chamou depois de ABIN paralela, né? Um sistema de investigações paralelo do Bolsonaro, que era comandado pelo Marcelo Câmara, que tinha várias pessoas espalhadas por vários lugares do Brasil que ficavam recolhendo informações para o Bolsonaro, fazendo investigações para ele. Quando teve uma operação, vejam que curioso isso, quando teve uma operação, eu lembro disso como se fosse hoje, o Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro, que depois foi preso e cassado, tirado do cargo, né? Bolsonarista de primeira hora, mirar na cabecinha, aquela coisa toda, né? Se elegeu na onda do Bolsonaro, depois incomodou o Bolsonaro em algum momento e se deu mal, escafedeu-se, né? O Witzel, antes de ser preso, teve uma operação de busca e apreensão no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. E o Bolsonaro tinha um informante dele, Bolsonaro, que era um cara operado pelo Marcelo Câmara, nessa ABIN paralela. O cara estava na calçada do outro lado do palácio, filmando. Então, assim, o cara já sabia que ia ter a operação, foi para lá, se posicionou e ficou lá filmando a operação da PF. Tá? Então, de fato, era um esquema de espionagem paralelo do Bolsonaro, né? Essa gente toda agora vai ser ouvida no caso das joias. Um outro caso ontem, publicado também pela imprensa, aqui a gente pega o blog da Daniela Lima, lá no G1, PF encontra a ordem de Bolsonaro para disparo de fake news. Registro está em investigação sobre participação de empresários na discussão de um golpe de Estado, caso Lula vencesse a eleição. A investigação que mira a suposta pregação de um golpe de Estado por parte de alguns dos empresários mais conhecidos do país acabou esbarrando com um exemplo cristalino da atuação do próprio presidente Jair Bolsonaro no disparo de desinformação e ataques às instituições. A apuração começou em 2022, depois que o portal Metrópolis revelou conversas pró-golpe de Estado em caso de vitória do Lula, em um grupo frequentado por alguns empresários renomados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou busca e apreensão nos aparelhos telefônicos e outros itens de 8 investigados, né? Na última segunda-feira, o Alexandre de Moraes determinou que 2 desses empresários permanecessem sob investigação. O Meir Nigri, fundador da empresa Tecnisa, e o Luciano Hang, conhecido como Véi da Van, né? Véi da Van é uma palavra só, né, Pedro Falcão? Véi da Van. O ministro entendeu que, embora eles tivessem consumido e compartilhado desinformação, o fizeram dentro de parâmetros abarcados pela liberdade de expressão. Os outros, né, tinha outros empresários que o Alexandre de Moraes falou, não, tudo bem, a gente foi investigar, estava num contexto... Vejam só, né? Muita gente critica o Alexandre de Moraes e todo mundo merece críticas, inclusive o Alexandre de Moraes, lógico, né? Mas, nossa, está exagerando, não sei o quê. Quando surgiu esse caso, na época, esse grupo de empresários, era um contexto onde o Brasil viveria poucas semanas depois uma tentativa de golpe de Estado de fato. Então vocês acham natural que um juiz deixasse passar na época? Ah, não, deixa passar. Ah, os empresários aí falando em golpe de Estado, deixa passar. Claro que não. No contexto que a gente estava, aquelas pessoas que têm poder financeiro, econômico, influenciam outras pessoas, eram ligadas ao Bolsonaro. É claro que cabia uma investigação, óbvio. Agora o Alexandre de Moraes está falando, não, a maioria de vocês aí, né, o Alexandre de Moraes não está falando, mas eu vou falar aqui como se fosse uma pessoa comum lendo notícia, né, uma pessoa normal lendo notícia. A maioria de vocês é só um bando de otário mesmo, tá? Então ser otário não é crime no Brasil, então tá bom, então segue sendo otário na sua vida aí. Mas
O Meyer Nigre e o Luciano Davan ainda seguem sob investigação. E aí descobriu-se uma investigação, uma mensagem do Bolsonaro para esse empresário Meyer Nigre. A conta do contato PR Bolsonaro 8, que seria um dos números do ex-presidente, segundo registrado na decisão do STF, um texto foi encontrado no celular de Meyer Nigre e traz não só ataques a integrantes do Supremo, como também notícias falsas sobre urnas, pesquisas e, por fim, uma ordem do Bolsonaro ao empresário. Repasse ao máximo. E aí passa uma fake news sobre urna que eu não vou falar aqui porque é falso, tá? Isso aqui, claro, vai entrar nas investigações. O Bolsonaro é um cara de várias tretas, né? Isso aqui vai entrar nas investigações em relação ao inquérito das fake news, né? A gente está falando de várias coisas ao mesmo tempo aqui. O negócio das joias é uma coisa. Talvez o negócio das joias tenha relação com o fomento ao golpe de Estado, porque tem que entender esse dinheiro, se parte desse dinheiro ou todo poderia ser usado para tentativa de golpe, para financiar pessoas, por exemplo, para financiar sistemas de informação. Vocês imaginem que se descobre agora nas contas do Bolsonaro ou da Michelle que parte do dinheiro deles foi usado para financiar sistemas de informação para espalhar notícias falsas sobre as urnas. Isso é parte de todo o caldo que foi criado para dinamitar a confiança da população nas urnas eletrônicas, para gerar um clima dentro da população civil de tomada de poder. Isso é parte do que aconteceu e desembocou no 8 de janeiro. A gente não pode esquecer, né? Essa história não surgiu do nada, né? Como diz a Jandira Fegali, o 8 de janeiro não é uma tempestade numa estação de dias claros, né? O clima foi nublando, até que choveu. Então a gente tem que analisar os dias nublados e o dia da chuva. E aí, agora, isso aqui vai entrar nesse bolo todo, né? É mais uma complicação para o Bolsonaro. O Aguirre Talento, repórter lá do UOL, as mensagens de Bolsonaro ao dono da Tecnisa, ataques ao STF e pedidos de guerra civil, diz aqui, né? O Aguirre Talento, guerra civil, vamos direto lá. Uma das mensagens enviadas pelo então presidente da República cita sangue e guerra civil no caso de derrota das eleições do ano passado. Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento sobre o assunto após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ter prorrogado a investigação. Então, agora o Bolsonaro vai ter que prestar depoimento sobre mais isso. Antes falamos que ele vai prestar depoimento sobre o caso das joias. Agora é um outro depoimento. Quem acompanha o Desperta SL sabe que eu tenho falado isso. A vida do Bolsonaro vai ser uma M pelos próximos muitos anos. A gente tem pressa de ver o Bolsonaro preso, não sei o que. Gente, o Bolsonaro com essas duas aqui, eu acho que é a 7ª vez que o Bolsonaro vai esse ano para a delegacia para depor. Então isso assim, não deixa a vida de ninguém melhor, né? Então vocês tenham certeza que Bolsonaro já está pagando de várias formas, né, por tudo que ele fez na administração no Brasil, sendo a mais grave a gestão da pandemia. Essa, indiscutivelmente, é uma coisa que entrará para os livros de história, a maneira como um presidente geriu o que levou 700 mil brasileiros e brasileiras a serem mortos por essa doença, né? A gripezinha, o mimimi, o chororô, blá blá blá, vacina não presta, vacina tem chip, vacina causa AIDS, máscara não funciona, aquela coisa toda, né? Lembrando, aliás, que o Bolsonaro foi um dos caras que trouxe a Covid para o Brasil, né? A gente não pode esquecer dessa história. Lembram? O Bolsonaro foi viajar, fez um monte de porcaria, como sempre faz, andou para lá e para cá sem máscara, falou com um monte de gente, ficou cuspindo na cara dos outros, e quando voltou para o Brasil, ele e a comitiva dele trouxeram a Covid para o Brasil, né? Então, para além de tudo, o Bolsonaro veio para cá infectar pessoas, na prática, né? Nos relatórios produzidos pela investigação, a Polícia Federal apresentou detalhes sobre 2 mensagens encaminhadas por Bolsonaro que apontavam uma possível guerra civil contra o resultado das eleições. Este estímulo, feito no ano passado, na avaliação dos investigadores, pode também vincular o ex-presidente aos atos golpistas do 8 de janeiro. A PF reproduziu uma imagem do vídeo que contém a seguinte frase dessa mensagem encaminhada pelo Bolsonaro:
A estratégia, o poder a qualquer custo. Isso aqui, de novo, foi encaminhado pelo Bolsonaro para o empresário Meyer Nigri com a instrução: espalhe ao máximo. De novo, o que é que tinha nessa mensagem? A estratégia, o poder a qualquer custo. O povo está esperto. Compartilhem. PF precisa ver isso. Teremos sangue, guerra civil. Isso aqui foi encaminhado pelo então presidente da República a um dos empresários mais poderosos do Brasil com a seguinte mensagem: espalhem ao máximo. Teremos sangue, guerra civil. Me digam vocês se o Bolsonaro é parte do que aconteceu no 8 de janeiro ou não é. Quando você compartilha uma mensagem dessas, isso é espalhado pela internet e lá na ponta vai pegar quem? A dona Fátima de Tubarão, né? A nossa gloriosa dona Fátima de Tubarão, que foi fazer o número 2 lá no STF, né, o Pedrinho? Ela é a ponta só da história. O negócio começou aqui. Mas também tem a dona Fátima, mas também tem aquele cara que queria explodir um caminhão de gasolina. Exatamente, a dona Fátima é o nosso folclore, né, da manhã. Mas o George Washington, que queria explodir um caminhão com 60 mil litros de gasolina de aviação na véspera do Natal, nas proximidades do aeroporto de Brasília, segundo o aeroporto mais movimentado do Brasil, foi fazê-lo porque o presidente da República estava compartilhando em grupos de WhatsApp que haveria sangue e guerra civil. Isso aqui é uma mensagem enviada pelo Bolsonaro com a indicação: compartilhem ao máximo. Responda você que está nos assistindo. O ex-presidente Bolsonaro é parte da tentativa de tomada de poder do dia 8, sim ou não? Tá aqui, né? Pessoal que nos acompanha na TVT, na Rádio Brasil Atual e também na TV Quirimuri, a gente vai dissolver a nossa rede agora. Muito obrigado. Amanhã estaremos de volta. Ó, tá acabando, né? O Desperta. Ô, Pedrinho, eu falei ontem pro Jimmy que quando a gente fala tchau pra galera da TVT, da Rádio Brasil Atual e também da TV Quirimuri, você pode, por gentileza, já começar a passar os créditos. Porque eu tenho notado que não está dando tempo de mostrar os créditos de todo mundo, então todo mundo que trabalha aqui tem que ter o seu nomezinho, né, mostrado aí. Então vai, Pedrinho, vai, Pedrinho. Claro. Bota os créditos, vai. Aqui, Vai. A notícia está começando daqui a pouquinho. Vai macio. Gente, tá acabando o programa, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Lembrando que o ICL agora está com vários programas, né? A nossa manhã está toda preenchida, tá? Temos o ICL, temos o Desperta ICL às 7 horas da manhã, tudo ao vivo, no quente, aconteceu, a gente está aqui. Temos o ICL Notícias primeira edição às 8, vai até às 10h30, depois temos o Em Detalhes, que começa às 10h30, vai até às 11 e depois às 11, se eu não estou errando tudo, é isso, tá? Depois das 11 até às 11h30, temos um programa sobre mercado financeiro e investimentos. Então, você começa amanhã por aqui. Você não mexa no seu computador, não faça nada, não feche essa janela, porque o programa termina, mas todos os outros começam e serão veiculados neste mesmo link, tá bom? E às 6 horas da tarde temos também o ICL Notícias, segunda edição, e às 7h30 temos o programa Sinapse, que é um programa de entrevistas que ontem, aliás, entrevistou o Jean Willis. Entrevista bastante tensa, né? Entrevista ali, né? Ficou uma coisa ali, sugiro que vocês assistam, ficou bem legal. Anteontem foi com o Renato Freitas, enfim, a coisa está crescendo, parece que cresce. Muito obrigado, senhor Pedro Falcão, muito obrigado a todo mundo. Voltaremos amanhã às 7 horas da manhã. Tchau.